Aleluia. Podem sentar, amados. Vamos continuar de onde paramos domingo pela manhã. Então essa é a nossa quarta aula sobre a teologia dos relacionamentos. A teologia dos relacionamentos humanos. Só para fazer uma breve recapitulação, sempre eu começo assim. O sucesso dos nossos relacionamentos humanos dependem do nosso relacionamento com Deus. Amém? Quem tem bom relacionamento com Deus é munido da capacidade de construir bons relacionamentos humanos. Quem não tem um bom relacionamento com Deus é desprovido da capacidade de construir bons relacionamentos humanos. Embora que quem tem relacionamento com Deus poderá não construir alguns ou muitos relacionamentos, porque a maioria das pessoas com as quais nós vamos nos encontrar no nosso convívio são pessoas que não têm relacionamento com Deus e não querem relacionamento com Deus e não gostam daqueles que têm relacionamento com Deus. Então essa é uma barreira que nós enfrentamos, uma barreira relacional que nós enfrentamos no mundo. Quem tem relacionamento com Deus, o mundo não vai gostar deles. Então não dá para você se relacionar com quem não gosta de você, porque quem não gosta de você vai te evitar. Então você não vai ter relacionamentos com essas pessoas. No entanto, quem tem comunhão, relacionamento com Deus, poderá construir excelentes relacionamentos dentro do âmbito, do número de todas as pessoas que também têm e procuram melhorar o seu relacionamento com o Senhor. Amém? E nós dizemos então, como é o nosso relacionamento com Deus? Deus é triuno, o Deus uno e trino. Ele é uno em essência, um só Deus, mas trino em personalidade. Deus não é uma pessoa, mas três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Domingo nós terminamos a nossa aula falando de como nós nos relacionamos com o Pai, a pessoa do Pai. Porque uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho e outra é a pessoa do Espírito Santo. Com o Pai nós nos relacionamos como filhos. Ou seja, a relação que temos com o Pai é chamada de relação filial. O Pai, através da obra da salvação em Cristo Jesus, fez com que todos os que foram alcançados por essa salvação se tornassem seus filhos, né? Eu até citei para vocês aí João capítulo 1, versículos 12 e 13. Inclusive citei também no boletim domingo à noite. Mas a todos quantos o receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder, que é a tradução que eu já corrigi, é direito. Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Chega para cá, Mina, senta aqui pertinho. Usa a mesa aqui. Mas nasceram de Deus. Amém? Esses nasceram de Deus. Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Por isso mesmo o apóstolo João escreveu, o versículo que eu já dei para vocês, em 1 João capítulo 3. Vede com que grande amor nos amou o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Então,
Aí nós terminamos domingo de manhã falando sobre o seguinte, trazendo uma reflexão para a sua vida espiritual. Eu perguntei, como está o seu relacionamento com o Pai? Você entendeu que o Pai quer que você tenha com Ele um relacionamento íntimo, de filhinho amado, de filhinho querido de Deus? Tanto que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, Romanos 8,16, que somos filhos de Deus. E o Espírito Santo, Romanos 8,15, nos leva a clamar Abba, que em aramaico, traduzido para o português, é papaizinho. Como uma criança que tem intimidade, carinho, experimenta o carinho do seu pai, né? Nem o chama de pai, mas o chama de papaizinho. É isso que significa Abba. Papaizinho. Deus busca filhos. Os verdadeiros adoradores que o Pai procura são verdadeiros filhos que tenham esse excelente e espontâneo e amoroso contato e comunhão e relacionamento com Ele, com o Pai. Aleluia, amados. Não é esse relacionamento com Deus criado aí pelas barreiras religiosas. Tem muita gente com uma barreira religiosa tão grande que não consegue se relacionar com Deus com liberdade, como um pai, como um filho pode se relacionar com seu pai. O pai busca esse relacionamento nas nossas vidas. E esse relacionamento com o nosso pai é muito importante, porque esse relacionamento com o nosso pai, com Deus como pai e nós como filhos, esse relacionamento nosso com o pai, ele vai trabalhar uma coisa muito importante na nossa vida, dentre outras, mas vou citar uma muito importante, que é a nossa formação emocional. Eu tenho orado ao Senhor, talvez aí no ano que vem, se Jesus não tiver voltado até lá, nós poderemos dar um curso aí, só que esse tem que ser de 2 meses, sobre emoções, o que são emoções na nossa vida e como Deus quer trabalhar a nossa vida emocional. Todos nós aqui presentes temos problemas emocionais que afetam em tudo na nossa vida. E esses problemas emocionais são acarretados por relacionamentos. Relacionamentos problemáticos com pessoas, a começar às vezes de dentro da própria família, e também por falta de um sincero relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, com o Pai, com Deus Pai como filhos. Esse relacionamento filial com o Pai forma o nosso caráter emocional, forma os nossos sentimentos, forma as nossas emoções, coloca paz na nossa alma, coloca tranquilidade na nossa alma. Davi fez uma comparação. A nossa alma, no Salmo 131, se você quiser anotar o Salmo 131 aí, ele fez uma comparação. Como a criança desmamada se aquieta no colo de sua mãe, assim também a minha alma se aquieta dentro de mim. Quando eu me aquieto diante de Deus, diante do Pai. E o Salmo 46, versículo 10, tem uma exortação tremenda nessa linha de pensamento, sabe? Aquietai-vos, é o próprio Deus falando, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Pai nos chama todos os dias, sabe? Todos os dias o Pai nos chama para nós termos um momento especial em que nós nos desligamos de tudo para estar no seu colo, se colocar no colo do Pai. Você já esteve no colo do Pai hoje?
Ou você correu tanto atrás de dinheiro, de tempo perdido, que não teve esse tempo? Parou tudo, tirou todo o compromisso, desligou o telefone e se colocou no colo do Pai hoje? Isso precisa acontecer todo dia na nossa vida. Aleluia? Isso precisa acontecer todos os dias da nossa vida. E nós descansarmos, repousarmos no colo do Pai. Pedro diz que o que nós temos que fazer? 1 Pedro capítulo 5, primeira carta, lá no Novo Testamento, lá no final do Novo Testamento, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É para isso que nós nos colocamos no colo do Pai. Isso é se colocar no colo do Pai. É conseguir em oração, em agosto vamos ter aí um curso sobre oração, conseguir lançar em oração. É para isso que oramos, tá? Nós não oramos para ficar fazendo votos com Deus. Nós oramos para lançar sobre Ele aquilo que está nos deixando ansiosos, tristes, preocupados, desmotivados, com medo, seja qual for o problema e como esse problema esteja nos atingindo emocionalmente, o que devemos fazer como filhos? Lançá-lo para o Pai, porque o Pai é quem cuida de nós. A pessoa que não tem relacionamento com o Pai como filho, ela vai emocionalmente se endurecendo. Isso significa pessoa de coração duro, sabe? Coração duro. Ela vai emocionalmente se endurecendo, porque ela vai se armando contra tudo e contra todos. Ela vai se armando contra tudo e contra todos, deixando de ser uma pessoa amável, se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa fechada, porque ela não confia em ninguém, ela está contra todos, então ela se fecha na falsa ideia de que ela mesma é que tem cuidado dela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não consegue cuidar de si mesmo. Ouviu? Você não é suficiente para cuidar de si mesmo. Você precisa de um papai que cuide de coisas que você não pode cuidar, que carregue pesos que você não aguenta carregar. Isso é que o Pai faz quando nós aprendemos a nos relacionar com Ele como filhos. Filhos dependentes do Pai, filhos que precisam do Pai, e por isso filhos que pedem a ajuda do Pai, filhos que clamam ao Pai, filhos que oram ao Pai, filhos que derramam seus corações diante do Pai, filhos que lançam sobre Ele toda a ansiedade, sabendo que Ele é que tem cuidado de nós. Amém, queridos? Então, com o Pai, nos relacionamos como filhos de Deus. Há muito que aprender sobre isso. Há muito. Quando você ler a Escritura Sagrada, procure na Bíblia, procure na Escritura Sagrada o que eu devo fazer para melhorar o meu relacionamento com o Pai, o que eu devo fazer para me relacionar com o Pai como um verdadeiro filho, como uma verdadeira filha. Você não é órfão, você tem um Pai, o Pai Celestial, o Pai da eternidade, o Pai Altíssimo, o Pai Grandiosíssimo, o Pai Celeste, o Pai de Jesus Cristo é também o seu Pai. E Ele quer
cuidar de você. Aleluia. Não subtraia a sua vida desse cuidado do Pai, desse relacionamento com o Pai. Precisamos buscar esse relacionamento, precisamos buscar essa intimidade com o Pai, porque este relacionamento com o Pai, repito, vai desvendar depois segredos para outros relacionamentos que você vai ter. Um homem, um marido que tem relacionamento com o Pai se tornará carinhoso ao extremo para com a sua esposa e para com seus filhos e para com a sua família. Marido bruto com a esposa, marido bruto, pai bruto com os filhos, pode ter certeza que não está tendo relacionamento com o Pai Celestial. Entendeu? E a mesma coisa, qualquer mulher que cultivar como filha de Deus, Pai em Cristo Jesus, um relacionamento com o Pai, invocar o nome do Pai, procurar a intimidade com o Pai, isso vai aparecer na sua vida, no seu caráter emocional. Ela será uma esposa carinhosa para o seu marido. E ela será uma mãe carinhosa para os seus filhos. Sabe por quê? Porque o relacionamento com o Pai produz isso na pessoa. Aí você vê a mulher grossa, a mulher sem paciência, que não consegue ter paciência com ninguém, nem com o marido, nem com os filhos, é tapa para lá, é grito para cá. Pode ter certeza que essa mulher não está tendo relacionamento com o Pai Celestial. As suas emoções estão abaladas, está cheia de coisas negativas. E isso estraga a vida dela. E estraga os outros ao seu redor. Estraga os outros ao seu redor. Qualquer pessoa, seja casado, solteiro, seja pai, mãe, ou filho, ou irmão, ou irmã, em tudo, dentro de sua casa e também fora dela, no meio da sociedade, o seu caráter emocional vai se manifestar de maneira negativa ou de maneira positiva. De maneira negativa se não tiver relacionamento com Deus como Pai. E positiva se tiver relacionamento com Deus como Pai. Aleluia? O relacionamento com Deus como nosso Pai, como filhos dele, forma o nosso caráter emocional. Nos torna pessoas mais doces, nos torna pessoas mais amáveis, nos torna pessoas mais maleáveis, nos torna pessoas mais perdoáveis e perdoadoras, pessoas que têm maior facilidade do que outras para perdoar. Um dos grandes problemas no meio da igreja cristã, na face da terra, é não ter perdoado muitas pessoas, é manter no coração escondidas mágoas ocultas, ressentimentos ocultos, não perdoou. Quem se relaciona com o Pai aprende a perdoar. Jesus se relacionou tanto com o Pai, que quando estava lá em todo aquele sofrimento, ele pôde orar: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Por que Jesus tem no caráter dele essa facilidade para perdoar pessoas que fizeram tão grandes males para ele? Porque ele se relaciona com o Pai. Porque ele tem relacionamento com o Pai. Jesus tem relacionamento com o Pai. É por isso que sabe perdoar. Quando tem dificuldade de perdoar, isso é um termômetro. Está faltando intimidade com o Pai. Eu não estou conhecendo o Pai. Eu não estou me relacionando com o Pai. Você precisa então, como disse
como disse aqui nas Lamentações que nós lemos, põe a boca no pó, se humilha diante do Pai, busca a face de Deus, porque Ele quer mudar esse caráter na nossa vida. Quanto mais nos relacionarmos com o Pai, isso vai mudar muita coisa no nosso caráter, vai mudar muita coisa na nossa personalidade. Aleluia? Amém? Com o Pai, nos relacionamos como filhos, relacionamento filial. E com o Filho? Com o Filho, nos relacionamos pela lógica. Se com o Pai nos relacionamos como filhos, com o Filho nos relacionamos como irmãos, amados, como irmãos. Jesus é tudo o que a Bíblia diz que Ele é. Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor dos Senhores, Jesus é o Messias, o ungido de Deus, Jesus é o poderoso Salvador, tá? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é mestre, Jesus é o bom pastor, Jesus é o bispo e apóstolo de nossas almas, como dizem Hebreus, e Pedro também fala isso. Jesus tem muitos títulos na Escritura e Ele é de fato tudo isso, e sendo tudo isso, ao nos fazer seus filhos, o Pai nos fez irmãos de Jesus. Por isso que Paulo também escreveu em Romanos 8, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, Romanos 8, 16 e 17. Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, conclusão: se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Somos co-herdeiros. O que são co-herdeiros numa casa? São os irmãos, que são participantes da mesma herança do pai. O pai deixa a herança para os filhos. E os filhos, como irmãos, o que eles são uns dos outros? Eles são co-herdeiros. O Pai nos fez co-herdeiros com Cristo, ou seja, nos fez irmãos de Jesus. Por isso que antes, em João 3,16, um versículo bem conhecido, Jesus é chamado de Filho unigênito. Em João 3,16 está escrito: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando chega em Romanos, aqui onde nós estamos, Romanos 8, no versículo 29, veja Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui em Romanos 8, 29, Jesus não é mais chamado de unigênito. Unigênito significa único gerado. Agora ele é chamado de primogênito. Ele passa a ser o primeiro gerado, e depois deles, todos nós
os que nele cremos, os que nascemos de novo pela conversão genuína, nos tornamos também filhos de Deus e, portanto, irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos em Cristo Jesus. Jesus como Senhor, e Ele de fato é o Senhor, nós entendemos que se Ele é o Senhor, nós somos servos. Porque o Senhor é aquele que tem servos. E o servo é aquele que tem o Senhor sobre a sua vida, dominando sobre a sua vida. Por isso todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E nós somos servos. Quando lembramos de Jesus como Senhor, o senhorio de Jesus nos lembra que somos servos. E nos relacionamos com Jesus como servos. Só que Jesus um dia chamou os discípulos e disse algo para eles assim tremendo. Quer ver? Abra em João 15 agora. Evangelho segundo João. João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 15. Fácil de decorar. João 15, 15. Facinho de decorar. João 15, 15. Aleluia. Marina quer sentar aqui também? Tem uma mesa aqui. Se você quiser sentar aqui, senta aqui na cadeirinha da tia Elaine. Isso, bem-vinda. Muito bem. Em João 15, 15, Jesus diz: olha só, já não vos chamo servos. Aleluia. Repita essa frase. Mas espera aí, ele não é o Senhor? É. Ele deixou de ser o Senhor? Não. E diante do Senhor nós somos o quê? Servos. Mas ele já não quer nos chamar assim. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em outras palavras, o servo não tem muita intimidade com o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Nós verdadeiramente somos servos, porque Ele é o Senhor. Mas Ele chega para nós e fala: já não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigos. Se Ele nos chama de amigos, o que Ele está fazendo? Estreitando laços para conosco. Ele não quer que nós tenhamos com Ele um relacionamento distante, como um servo tem com seu senhor. Ele quer que nós tenhamos com Ele um relacionamento mais próximo, mais chegado. Ele quer que sejamos seus amigos. Mas não vai ficar aqui. Depois que Jesus morreu, no dia da sua ressurreição, olha o que aconteceu. Você está em João? Então vai para João capítulo 20. João, aí mesmo em João onde você está, João capítulo 20, é o capítulo que conta sobre a ressurreição de Jesus. O texto diz, aí não precisa ler tudo, né? Eu vou contando para vocês, para a gente ler só o versículo que interessa agora. O texto diz que Maria Madalena foi lá no sepulcro para visitar. Quando alguém ama alguém, essa pessoa morre, é normal que essa pessoa que era tão amada seja visitada no cemitério. É normal acontecer isso, entendeu? Alguém perdeu um ente querido, de vez em quando essa pessoa vai sozinha lá no cemitério. É claro que ali está só os restos mortais, mas é porque tinha um relacionamento íntimo, tinha um amor, e quer ter uma lembrança. Então, é por isso que às vezes pessoas visitam o cemitério, não só dia 2 de novembro, que é finados, não. Qualquer dia. Entendeu?
Também não precisa acender vela nem rezar para ninguém, não. É só um ato emocional. É só um ato emocional, de emoção que alguém pode ter. Assim Maria Madalena foi lá ao sepulcro, porque ela amava Jesus. Jesus que perdoou os pecados dela. Jesus que a libertou de vários demônios que a possuíam. Nunca achou entre os homens nenhum homem que tivesse verdadeiro amor, porque todos os homens que ela conheceu só queriam prostituir com ela. Mas Jesus foi verdadeiro amor na vida de Maria Madalena, porque foi Deus amando ela. Ela sentiu o amor de Deus nele e se converteu a Cristo Jesus. E ela foi lá no sepulcro visitar o sepulcro. Estava com saudades de Jesus. E ainda não tinha entendido que ele ia ressuscitar. E chega lá, vê, a pedra foi retirada. E ele não está lá. A primeira coisa que ela pensa é que alguém o roubou. Aí Jesus está ali, ressuscitado, né, perto do sepulcro, e pergunta para ela: mulher, que procuras? E ela, pensando que é o jardineiro, pensando que é o jardineiro do cemitério, pensando que é o jardineiro que está ali trabalhando, no Senhor, procura o meu Senhor, tiraram seu corpo daqui, não sei para onde o levaram. Se tu o tirastes, me diga onde o pusestes para eu ir buscá-lo. Aí Jesus disse para ela em aramaico, Rabone, Maria, disse para ela Maria, e ela disse em aramaico para ele Rabone, né? Que significa meu mestre. Meu mestre. Aí recomendou-lhe Jesus no versículo 17. Olha o que Jesus diz para ela no versículo 17. Agora ela reconhece que é Jesus. E Jesus diz para ela no versículo 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Em João 15:15, Jesus disse: já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Ele aproximou, estreitou mais o relacionamento. Mas depois que ele ressuscitou, ele já não chama meus amigos, mas chama meus irmãos. Ele estreita ainda mais o relacionamento. O relacionamento que Jesus quer ter conosco é relacionamento de irmãos. Com o Pai nos relacionamos como filhos, é o relacionamento filial. Mas com Jesus nos relacionamos como irmãos, é o relacionamento fraternal. Somos feitos irmãos de Jesus, verdadeiros irmãos de Jesus, porque nos tornamos filhos do mesmo Pai. E Jesus chega a dizer uma hora, sabe que antes de morrer, isso aqui foi depois da sua morte e a sua ressurreição, mas antes de morrer, Jesus chega a dar uma palavra assim, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam, estou parafraseando, tá, o que Jesus disse. Talvez vocês não saibam, mas o meu Pai é tanto Pai de vocês, que vocês nem precisam muito que eu rogue por vocês ao Pai, porque o Pai vos ama do mesmo jeito que me ama. Quer ver isso? João 16. Volta aí, João, para você ver. João 16. Voltando um pouco aí para trás agora. João, capítulo 16. Aleluia. Versículo 26. 26 e 27. João 16, 26 e 27. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim
da parte de Deus. Sabe o que Jesus está falando aqui? Está falando assim, contar um segredo só para vocês. Nem precisa orar ao Pai em meu nome, em nome de Jesus, não. Não precisa. Porque o relacionamento que eu tenho com o Pai é o mesmo que você também tem. Porque vocês são meus irmãos. Temos com o Pai o mesmo relacionamento que Jesus tem com Ele, porque somos irmãos de Jesus. E Jesus fala assim, eu não, nem digo que rogarei ao Pai, porque Ele ama vocês do mesmo jeito que ama a mim. No batismo de Jesus, o que o Pai falou? Este é o meu Filho amado. Na transfiguração, o que o Pai falou? Este é o meu Filho amado. Essa voz do Pai também é para todos nós que cremos no Filho. Todo aquele que crê no Filho, olha, amados, o Pai passa a nos amar do mesmo jeito que Ele ama Jesus. Nos coloca em pé de igualdade com Jesus. Somos seus filhos, somos irmãos verdadeiros de Cristo Jesus. Somos irmãos de Cristo Jesus. Com Jesus nos relacionamos como irmãos. Só que nós temos um problema com esse relacionamento. É que dentro das nossas casas, das nossas famílias primárias, onde nós éramos filhos e onde tínhamos ali irmãos e irmãs, nunca aprendemos a nos relacionar como irmãos. Só aprendemos a brigar. Aprendemos a brigar, aprendemos a competir, aprendemos a querer ser o melhor. E isso não é fraternidade. Isso não é ser irmãos. O que nós não aprendemos em nossos lares foi ser irmãos. Eu não aprendi a ser irmão dentro da minha casa. Eu tenho dois irmãos mais novos que eu e uma irmã mais velha que eu. Não aprendemos a conviver como irmãos dentro de casa. Não aprendemos. Nunca ninguém nos ensinou. Nossos pais não nos ensinaram. E por quê? Porque também não nos ensinaram a palavra de Deus, porque também nem eles sabiam, nem eles conheciam. Então, não fomos ensinados a ter relacionamento com Deus como Pai, não fomos ensinados a ter relacionamento com Jesus como irmão, por isso que nós não sabíamos conviver como irmãos. E a maioria de nós aconteceu a mesma coisa nas famílias primárias. Não aprendemos a ter relacionamentos com irmãos, porque só aprende a ter relacionamento com o irmão quem passa a ter verdadeiro relacionamento com Jesus. Só quem tem relacionamento com Jesus vai saber se relacionar como irmão. Tá? Vai saber se relacionar como irmão. Agora, esse relacionamento fraternal como irmãos de Jesus, vai funcionar só se o outro também for irmão. For irmão em Cristo Jesus, for também convertido. Se o outro irmão não for convertido, mesmo que seja da família, se torna um estranho no nosso relacionamento, porque não tem a mesma comunhão com Jesus que nós temos. Então nós começamos de verdade, a fazer uma nova família, né, de irmãos. Quando Elaine e eu nos casamos, uma das músicas que nós cantamos, uma das músicas que nós cantamos no nosso casamento, nós mesmos cantamos no nosso casamento, uma das músicas que nós cantamos, Maria Alice estava lá no nosso casamento? Estava não, né? Você não foi, né? No nosso casamento. Pois é, conheceu a gente depois, né? Conheceu a gente depois. Então, uma das músicas que nós cantamos no nosso casamento falava assim, quer dizer, eu cantava para ela assim: antes de você ser minha esposa, você é minha irmã. Então, o relacionamento de irmãos é muito importante. Tá? É muito importante.
E ele chega a ser superior, às vezes, superior ao próprio relacionamento conjugal, no caso de um casal de verdadeiros crentes. Um casal de gente verdadeiramente convertida tem essa consciência. Antes de Elaine ser minha esposa, ela é minha irmã em Cristo Jesus, porque ela também é filha de Deus, ela é convertida, ela foi feita irmã de Jesus, assim como eu. Antes dela ser minha esposa, ela é minha irmã em Cristo Jesus. É a irmã, Elaine é a irmãzinha com quem eu mais tenho comunhão na face da terra. É a minha irmã mais íntima em Cristo Jesus. E eu sou irmão dela em Cristo Jesus. No caso de um casal de cristãos, a fraternidade é isso. Primeiro ela é minha irmã. E aí, respeitando-a como minha irmã, como filha de Deus, como irmã de Jesus, como templo do Espírito Santo, eu vou amá-la e vou cuidar dela. E ela vai me amar e vai cuidar de mim. Porque nós fomos colocados um para o outro por Deus, como cuidado de Deus nas nossas vidas. Eu sou instrumento de Deus para Deus cuidar dela. E ela é instrumento de Deus para Deus cuidar de mim. A gente aprende tudo isso se relacionando com Jesus. Jesus como nosso irmão. Aleluia. E para terminar agora, porque ainda falta uma aula que eu vou dar sábado à noite, ou pelo menos começar sábado à noite, talvez termine domingo de manhã ainda, sobre esse, porque o nosso curso tem 2 partes, ainda sobre essa parte do nosso relacionamento com Deus, para depois falar do nosso relacionamento com o próximo. É claro que a gente já vai dando algumas dicas, tá? Então, para terminar essa reflexão, dentro das 3 pessoas da Santíssima Trindade, com o Pai nos relacionamos como filhos, relacionamento filial. Com o Filho, Jesus, nos relacionamos como irmãos, relacionamento fraternal. E com o Espírito Santo, como nos relacionamos? Com o Espírito Santo, nos relacionamos no que a Bíblia chama de koinonia espiritual, ou seja, comunhão espiritual. Por isso que Paulo, naquele texto que eu citei para vocês, em 2 Coríntios 13:13, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sempre convosco. Comunhão, que vem da palavra grega koinonia. Koinonia significa comunhão, tá? E significa ter, comunhão significa ter uma coisa em comum. Ter uma coisa em comum. Por isso que no grego a palavra koiné, que forma a palavra koinonia, é a palavra comum. Ter uma coisa em comum. Koinonia significa ter uma coisa em comum. Nós temos uma coisa em comum com o Espírito Santo. O nosso corpo. O nosso corpo não é só nosso. O nosso corpo é também o santuário vivo do Espírito Santo de Deus. O nosso relacionamento com o Espírito Santo tem várias características, e uma delas é a tomada de consciência do nosso ser físico, o nosso corpo. O nosso corpo foi criado para ser um templo vivo. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Mas Deus habita em templos feitos pelas mãos dele. Ou seja, nós mesmos.
O corpo dos seres humanos foi criado por Deus para ser habitação espiritual. Primeiro eu quero ler os dois textos clássicos que Paulo fala sobre isso, os dois em 1 Coríntios. Abra aí na sua Bíblia, começando de 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quem encontrou, diga glória a Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Sagrado significa santo, separado por Deus e para Deus. Nós somos o santuário de Deus. E o Espírito de Deus habita. Ele não visita, ele habita. Ele não visita, ele habita. Ele não é um visitante, ele é habitante em nossas vidas. Paulo dá continuidade a esse texto no capítulo 6. Vamos ver aí? 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Continua em 1 Coríntios, agora no capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Quem encontrou, diga glória a Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso relacionamento com o Espírito Santo tem ligação direta como tratamos o nosso corpo, hein? Como tratamos o nosso corpo é muito importante. Vamos ver mais um texto sobre isso? 1 Tessalonicenses 4. Vai lá para frente agora. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, quando fala que a vontade de Deus é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 3 ao 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 3 ao 8. Amém? Então preste atenção principalmente no 3, no 4 e no 8. Tá? Principalmente no 3, no 4 e no 8. Pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Olha só. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus e não têm relacionamento com Deus, e que nessa matéria, nesse corpo, nessa matéria física, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu
Espírito Santo. A santificação, que é obra do Espírito Santo na nossa vida, tem muito a ver com o nosso corpo. A maneira como tratamos o nosso próprio corpo e depois também a maneira como vamos tratar o corpo dos outros. Especialmente no casamento, como esse marido vai tratar o corpo da sua esposa, essa esposa vai tratar o corpo do seu marido. O que nós temos em comum com o Espírito Santo? O corpo. 1 Coríntios diz que o nosso corpo pertence ao Espírito Santo. E aqui no versículo 4 de 1 Tessalonicenses diz: cada um saiba possuir o próprio corpo. É nosso e é do Espírito Santo. Esse corpo aqui é meu, Deus deu a mim. Mas ele não é só meu, ele é também do Espírito Santo. Eu e o Espírito Santo temos em comum esse corpo. O meu relacionamento com o Espírito Santo vai depender muito de como eu trato o meu próprio corpo. O seu relacionamento com o Espírito Santo vai depender muito de como você trata o seu próprio corpo. Isso é muito sério, muito importante, e é por isso que Deus falou através do apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, que o nosso cultuar a Deus, não pense cultuar a Deus, ficar cantando, levantando mão, orando, tá? Não, isso aí são elementos litúrgicos do culto. O culto é apresentar a Deus o corpo. Ofereça a Deus o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. É apresentar o corpo. Então nós temos um relacionamento com o Pai, temos um relacionamento com Jesus e temos um relacionamento com o Espírito Santo. Vou parar agora por causa do horário, mas sábado à noite, 7h30, eu vou continuar, porque tem outras coisas a falar aqui sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Ele habita em você. Então cuidado com o corpo. E Paulo diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se você usar o seu corpo de maneira errada, você entristece o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Não pensa que Deus só se importa com a nossa alma, não. Deus se importa com o Espírito, a alma e o corpo. Por isso, para terminar, hoje, aproveite que você está aí, já fecharam? 1 Tessalonicenses, e veja o versículo 5, vamos terminar hoje no versículo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado por poder falarmos contigo nessa noite, como irmãos, como filhos do mesmo papai e cheios do mesmo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque estás nos ensinando aqui a termos relacionamento contigo. E o Senhor é o nosso modelo, Jesus. Porque entre o Pai e o Espírito Santo, tu és o único da Trindade que também recebeste um corpo. E enquanto estavas na terra, preservaste esse corpo.
guardaste esse corpo, Senhor, para oferecê-lo em sacrifício ao Pai pela nossa salvação. E o teu corpo, Jesus, foi dilacerado na cruz do Calvário para remir os nossos pecados. Mas ao terceiro dia, o Pai te ressuscitou novo, corpo glorioso, sem manchas, sem rugas, embora traga ainda as marcas dos cravos e da lança em tuas mãos, em teus pés, em teu peito. É por isso que de vez em quando cantamos aqui, Jesus, que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos teus pés? E tu respondes para nós que são feridas com que foste ferido, por nos amar até o fim. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Assim como o Senhor se ofereceu por inteiro e ofereceu o seu corpo, ensina-nos, irmão, ensina-nos, maninho, ensina-nos a oferecer o nosso por ti. Ensina-nos a oferecer o nosso corpo, para que ele seja um santuário vivo do Espírito Santo que em nós habita. E ensina-nos a não entristecer o Espírito Santo, mas a alegrar o Espírito Santo, vivendo em santidade, nos comportando em santidade, Senhor. Especialmente na maneira como tratamos este templo, este santuário, que é o nosso corpo. Eu quero terminar agora orando a Ti, Senhor Jesus. Por meio do Teu Espírito Santo, toca agora em nossos corpos. Que eles sejam entregues totalmente ao Senhor. Que eles sejam consagrados ao Senhor. E que saia agora toda a dor, toda a enfermidade desses corpos. Ministra saúde para que possamos continuar te oferecendo esse mesmo corpo em santidade na tua presença, Deus. Oh, aleluia, Senhor, a ti nós oramos. Oramos a ti, Paizinho. Oramos a ti, maninho. Querido irmão Jesus. E oramos a ti, Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos a aprender a ter comunhão contigo, comungando do mesmo corpo, sabendo que esse corpo não é só nosso, mas esse corpo também é teu santuário. Enche esse santuário, Senhor. Enche esse corpo com a tua presença, ó Espírito Santo de Deus, e derrama o amor de Deus em nossos corações. Entregamos a Ti o nosso corpo, ó Pai, e seja por sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Entregamos a Ti também, Senhor, nossas famílias, nosso trabalho, os que trabalham, nossos estudos que estudam. Entregamos a Ti o nosso dia a dia, que seja buscando nos relacionar, nos aprimorar no relacionamento contigo, Senhor, porque é desse relacionamento que vai depender todos os nossos relacionamentos. Ensina-nos, Paizinho, a nos relacionar contigo, a nos relacionar com Jesus, a nos relacionar com o Espírito Santo. Entregamos a Ti também, Senhor, nossa vida, juntamente com nossos dízimos, com nossas ofertas, porque sabemos que o Senhor é o Deus que providencia todas as coisas para a nossa vida, porque tens cuidado de nós e nos amas. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos então cantar, encerrando nossa reunião de hoje. E aquele que hoje for trazer o seu dízimo, a sua oferta, faça isso com amor, em nome de Jesus, enquanto nós juntos adoramos o Senhor e bendizemos o seu nome. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e como serafins que cobrem o rosto diante de Ti. Esconde o rosto para que vejam Tua face e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, do Santo dos Santos. Fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto diante de Ti. Esconde o rosto para que vejam Tua face, Senhor, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, do Santo dos Santos. Fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Tua graça me basta, Tua presença me
asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Oh, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado porque vais nos acompanhar agora até nossos lares. Obrigado porque vais entrar conosco em nossas casas, porque estarás conosco cada dia em nossos lares, provendo, Senhor, as necessidades físicas, materiais e também emocionais, espirituais, relacionais. Obrigado por tudo quanto estás nos ensinando, Senhor. Aleluia. E que possamos estar sempre contigo nesse lugar secreto, nos relacionando com o Senhor cada dia da nossa vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aleluia.